ao Quebra-Cabeça de Sucesso, mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais esse episódio. Hoje nós vamos falar sobre a carreira na medicina. Como é que se faz uma gestão de carreira na medicina? Nunca na história o país contou com tantos médicos como atualmente. A demografia médica, divulgada pelo Conselho Federal de Medicina de 2024, mostra que o Brasil tem 575.930 médicos. E o maior crescimento foi entre os anos de 22 para 23. Cresceu de 539 mil médicos para 572 mil. Quando a gente pensa em número de médicos por habitante, o Brasil é 2,8 médicos para cada 1.000 habitantes, que equivale a países como o Canadá. Mas a gente está na frente de Estados Unidos, México, Coreia do Sul e muitos outros. E como é a carreira de um médico? Um médico formado pode desempenhar papéis muito diferentes que vão desde a atuação clínica às funções de pesquisador e professor. É possível trabalhar em ambientes distintos, como clínicas, hospitais, escolas, centros de pesquisas e também empresas. E como fazer essas escolhas, né, Pri? E na hora de fazer escolhas, a gente sabe que na hora de comprar carne, a gente já tem uma escolha. É a Boutique de Carne Sil Tomate. Você já experimentou ou gosta do bife de chorizo? O bife de chorizo é um corte tradicional argentino e um dos principais das parrilhas. Ele é extraído da parte da frente do boi, próximo do contrafilé, vizinho do bife ancho e também da alcatra. Possui uma vasta gordura na lateral da carne e também muito marmoreio, que é a gordura entremeada na carne. Um suculento bife de chouriço fica uma delícia se você fizer na grelha, na churrasqueira. Mas se você fizer também na panela, na frigideira, vai manter a maciez e a suculência desse corte. Cortes e sabores como esse você encontra na Boutique da Carne Sil Tomate, que fica em São Carlos, na saída para Descalvado. E você também pode pedir pelo delivery, que atende todas as cidades da nossa região. A maior distribuidora de gás da nossa região, com mais de 35 anos do mercado e atuação em várias cidades. A Trasgás fornece o gás de cozinha com segurança e qualidade e rapidez na entrega. O gás é essencial para preparar as refeições do dia a dia e também aquela refeição super especial para receber os amigos e a família. Desde o café da manhã até o jantar, a energia boa da Trasgás está sempre presente. E em São Carlos, sob o comando da Cristiane Castanho, toda a equipe está preparada para te atender com qualidade e eficiência para manter a sua rotina em movimento. Entre em contato e peça já o seu gás de cozinha com a Trasgás. E quando o assunto é moda masculina, a High Steel desponta como marca referência no mercado, também quando o assunto é responsabilidade social e ambiental. Quando o assunto é responsabilidade social, a responsabilidade é com o Brasil e com os brasileiros. A High Steel possui diversas empresas na cadeia produtiva da confecção, valorizando a mão de obra nacional, gerando milhares de empregos e movimentando o mercado interno. Na responsabilidade ambiental, o grupo investe em contínuas pesquisas e aprimoramentos produtivos. A High Steel visa cada vez mais o uso de processos eficientes e menos agressivos ao meio ambiente, além de parcerias com grandes players do mercado para trazer o melhor da moda sustentável. Na prática, isso quer dizer que a marca tem um mix de peças desenvolvidas com tecidos tecnológicos e peças com tingimento natural, ou seja, os pigmentos utilizados estão vindos de vegetais ou produtos renováveis. A High Steel tem toda a sua coleção aqui em São Carlos, na Rua Episcopal 2.200 ou no @High Steel São Carlos Oficial. E chegou a hora que a gente adora, é hora de apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é formado em medicina pela PUC São Paulo, com residência no Centro Médico de Campinas e MBA em saúde pela FGV. Ele é o atual presidente da Unimed São Carlos, sócio da empresa SAISC, Serviço de Anestesia de São Carlos. Casado com a Ana Laura, pai do Felipe e do Eduardo, e hoje nessa mesa todo mundo tem um Felipe em casa. Tem uma cachorrinha chamada Cacau. Nas horas vagas, que andam raras, ele gosta de estudar o mercado financeiro, estar entre amigos, família e viajar. Nosso convidado é Dr. Bolívar Menjur.
bem-vindo, doutor. Muito obrigado, meninas. Prazer em conhecê-las pessoalmente. É uma satisfação estar aqui com vocês nesse programa tão abençoado. Prazer é nosso. Você é nascido em Jaú, mas logo o bebê veio para São Carlos? Isso, exatamente. Na realidade, meus pais, eles fizeram faculdade de medicina também, em Botucatu, e logo vieram, após a residência deles, vieram para São Carlos. E fizeram toda a vida deles aqui em São Carlos. Em algum momento, meus pais se mudaram para Campinas, num curto espaço de tempo, e depois de Campinas foram a Jaú, que é uma cidade muito próxima da cidade natal do meu pai. E aí ficaram por um pequeno período onde eu nasci, mas logo com 1 mês de idade eu já me tornei um São Carlense já de fato. De que cidade é seu pai? É Mineiros do Tietê, é muito próximo a Jaú, lá Próximo perto do de Barra Rio também, né? Bonita, exatamente, Então foi nesse período que eu nasci. Depois Só nasceu. E Basicamente, só nasci a hora que deu para sair ali do pós-parto, nós viemos para São Carlos aqui. E as brincadeiras de infância tinham muita interferência já da profissão dos seus pais, médicos? Um pouco, nós somos 4 filhos, né? Mas desde pequena, na realidade, eu sempre tive essa pretensão de me tornar médico, né? Então, sempre era uma coisa muito natural, né? Porque algumas famílias existia uma pressão dos pais para o filho seguir a própria carreira, mas em casa não. Tanto que dos 4 eu sou o único médico. Mas nessas coisas de criança, eu tinha uma emoção em ter os meus pais como os médicos, né? E isso com certeza influenciou em toda a minha trajetória da adolescência também. E seus irmãos foram para a área da saúde, sem ser médicos ou totalmente? Sim, um deles é dentista, né? Cirurgião dentista, é o mais velho, é o Marco. A minha irmã mais velha, ela é engenheira de alimentos, né? Fez engenharia de alimentos. E a mais nova foi para o ramo mais financeiro aí, que é um dos meus estudos aí, né? Que vocês comentaram. E ela fez administração e depois economia, né? Então, cada um foi para um lado, mas da saúde mesmo, só meu irmão mais velho. E quando você fala que desde criança você se inspirou nos seus pais médicos, né, para escolher a profissão, o que te chamava a atenção? Basicamente, a gente sentia que o meu pai e minha mãe faziam diferença na vida das pessoas, né? E basicamente os dois são pediatras, meu pai já falecido, né? Então, teoricamente, isso a gente sentia uma certa. Ixi, enrolei aqui. A gente sentia um certo orgulho no sentido de que as pessoas iam até em casa para consultar, né? A gente estava, às vezes, num fim de semana, num sábado, num domingo, a gente morava muito perto da Santa Casa, e as pessoas iam lá porque as crianças estavam doentes, não tinha essa abertura de pronto atendimento infantil como há hoje, então a referência era sempre os seus pais, né? Então eu vivi meu pai ajudando as pessoas, né? Mesmo fora da hora comercial de trabalho. E isso, de certa forma, me deixou um certo orgulho e falou, e me mostrou que eu posso ser diferente ajudando as pessoas na área da medicina. Então, esse foi um dos chamarizes para eu estudar e me tornar médico. Você está falando para mim, veio aquela sensação de como a gente enxerga o meio copo, né? Porque ele podia ter ido para o lado totalmente ao contrário, do tipo, meus pais não têm vida, esse povo no final de semana fica tocando campainha aqui em casa, que absurdo, não quero isso para mim, né? Tudo como a gente enxerga a situação, né? E você viu o outro lado. Sim, é um pessoal importunando, ainda mais pediatra, né? Eu já fui mãe de bebê, eu sei a loucura que a gente faz. Eu já cheguei domingo de madrugada na casa do pediatra que atendeu o Licilipe em cima da mesa da sala, né? Que ele tava mal, tal. Então, assim, a gente realmente fica louco com o bebê em casa, né? E o quanto a gente acaba incomodando o dia a dia do pediatra. Sim, a época que os nossos pais eram pediatras, de fato, né? Trabalhavam, era uma outra época, né? A gente não tinha tanto acesso a pronto atendimento infantil, como eu disse aqui. Mas o meu pai, principalmente, que fez a parte mais privada da medicina, né, com consultório, com planos de saúde, a minha mãe ela foi para a parte mais pública, né, postinho de saúde. Então, o que eu enxergo? Eu enxergo que nessa situação, meu pai fazia com tanto orgulho esse movimento de atender as pessoas, fazia com paixão, e a gente sempre fala que a grande paixão dele foi a pediatria, né? Então, ele não sentia um peso tão grande, né? E aí, teoricamente, para ele parecia natural e para quem convivia com ele, apesar do dia a dia ali, as pessoas baterem na sua porta, mas parecia natural para mim também, né? Então, hoje a gente vive uma outra medicina, com plantões, com uma carga horária bastante cansativa e de certa forma,
essa carga horária hoje pesa mais, mas naquele momento não era uma coisa que ficava muito evidente para nossa família lá. E aí você se graduou na PUC em São Paulo. Isso, eu fiz todo o colégio, né, aqui em São Carlos. Eu fiz um ano de cursinho também, que eu fui para São Paulo, e eu passei na faculdade da PUC São Paulo, mas que o campus é em Sorocaba. Era uma faculdade particular, até hoje é. Eu tinha até aquele sonho de fazer na Unesp, como meus pais fizeram, e até combinei o jogo com eles. Falei, ó, eu vou uma semana lá, ver como que é a faculdade e depois eu vejo se eu volto ao cursinho para tentar uma pública ou se eu continuo lá. Meu pai e minha mãe, eles deram essa liberdade para mim na ocasião e eu simplesmente entrei e nunca mais saí, né? Todo mundo fala que a faculdade de medicina, não é que todo mundo fala, é real. É uma das mais difíceis, né? De passar no vestibular e tal. Mas também tem a parte da faculdade em si, né? A graduação. Quais foram as principais dificuldades de estudar medicina? Ah, primeiramente, a medicina, do ponto de vista das grandes áreas, é mais para biológicas, de fato. E a minha cabeça, assim, em particular, é muito mais para matemática, né? Eu sempre tive uma facilidade com essas questões de matemática, de cálculos. Então, sempre que envolvia um pouco mais de biologia, eu tinha um pouco de dificuldade. Uma das matérias que eu, inclusive, tive diversas dificuldades para entender era parasitologia, ver os insetinhos ali. E a parte de bioquímica, tudo que envolve cálculos, eu tinha uma certa facilidade, então eu tirava de letra, né? Então, foram matérias que, na realidade, não tinham a ver muito com matemática, então eu tive certa dificuldade, assim, obviamente com dificuldades normais do aprendizado. E as outras que envolviam mais cálculos, aí eu tirava mais de letra. Em que momento da faculdade que os estudantes de medicina começam a entender para que caminho eles vão? Você, por exemplo, que ano que você falou, vou para tal a área da medicina ou fica em dúvida? Porque tem várias áreas que são apresentadas e eu imagino que a primeira, acho que eu vou fazer isso. Aí vem uma matéria nova, gostei dessa também, e agora? Eu vou nessa ou vou na outra? Aí no outro ano vem uma outra, né? Como que é feita essa escolha? Bom, assim, o ensino da medicina ele mudou muito nos últimos anos, né? Então, basicamente, hoje tem algumas faculdades que ensinam através do PBL, né? Mas a minha ainda era O que é o PBL? PBL é um treinamento em cima de problemas, né? É uma sigla em inglês, mas então ele não fala, hoje nós vamos estudar tal matéria. Ele simplesmente ele fala, o paciente tem tal doença. E aí, nesse caso clínico, eles estudam as diversas matérias, anatomia, enfim, todas as outras matérias, eles estudam em cima de um caso clínico, né? Ensinar em cima de problemas reais. E, de certa forma, com o meu método, foi o método mais antigo, então a gente passava na cardiologia, eu quero ser cardiologista. Passava na pneumo, quero ser pneumo. Passava na psiquiatria, não, quero ou não quero. E na realidade, você só vai ter o contato com o paciente no internato, né, de forma mais genérica. No internato é aquele período que você começa a frequentar com mais frequência a parte de hospital, centro cirúrgico, leitos de enfermaria. Então, de certa forma, aí sim você está tendo aquele contato mais real da medicina. Porque os primeiros anos é a matéria mais básica, né? Que é mais sala de aula, mais laboratório. Então, de certa forma. Ali é que fica divertido, então. Exato, que você começa a sentir um gostinho da medicina. Porque antes parece um grande cursinho, né? Porque são matérias, livro. Então, dessa forma, eu acredito que no meu caso foi a partir do quinto e sexto ano, porque aí sim a gente entrou dentro do hospital de fato. Mas você ficou em dúvida entre algumas especializações? Sim, eu quis fazer cardiologia, né? Não cirurgia, cardiologia clínica. Eu gostei muito de pneumo também. Em algum momento eu participei da Liga de Psiquiatria, né? Que Liga é basicamente uma atividade extracurricular. Então tinha toda a grade. Eu gostei de tal determinada área. O que a gente fazia? A gente ia para a liga de determinada área. Então, passei por cardio, que eu gostei, pneumo, psiquiatria e também liga de trauma, né? Que a liga de trauma era basicamente você vivenciar o pronto-socorro de maneira mais integral possível, Quando a né? gente fala em trauma, pessoas acidentadas, Acidentadas. tiro, alguma coisa que Exatamente. causou um dano. A emergência da medicina seria essa liga de trauma. E aí, trauma envolve tanto ortopedia como cirurgia, neurocirurgia, enfim. E por fim, eu fui gostar mais de anestesia, né? Que dentro do centro cirúrgico a gente tem esses
essa possibilidade de atuar com o trauma, né? Não como cirurgião de fato, mas como anestesista. E se você fizer uma boa anestesia para esses casos graves, com certeza o prognóstico, o desfecho do seu paciente vai ser bem diferente. Então, você atuar de forma proativa nesses casos faz diferença para a vida de um paciente que está gravemente ferido. E o internato é uma fase da graduação e a residência é uma outra fase. Perfeito. Na minha ocasião, era primeiro ao quarto ano, matérias mais básicas, a gente até tinha ambulatórios de diversas especialidades, mas entrar no hospital de fato, dar plantão, era a partir do quinto e sexto ano. Então, é esse que, na minha época, chamava de internato, tá? Alguns eram menores, 1 ano e meio, outros maiores, até 3 anos de internato. Então, de fato, são esses 2 anos que te deixa mais dentro da operação de um hospital. E a residência depende, após você se formar em medicina, você vai fazer as provas e passar na residência que você realmente te interessa, né? E aí depende, tem residências na minha época, a mínima era 2, mas agora o mínimo são 3 anos, e tem residências até de 5, 6 anos. Então, depende muito da área que você quer se desenvolver. E a gente fala que o médico começa a trabalhar mesmo quando encerra a residência, é isso? Ele Sim, está apto a seguir carreira solo, assim? basicamente, assim, depois que você se formou, você ganha um título genérico de clínico geral. Então, você já pode dar plantão em qualquer lugar, você pode atender num postinho, então você já consegue ter uma profissão, mas ainda sem a especialização. Mas, de fato, com os números crescentes de médicos que vocês apontaram aí, é importante dizer que não adianta só ter esse médico clínico, a gente precisa também de maiores vagas de residência médica para trazer especialistas, né? E um ponto importante que vocês comentaram é que ainda os nossos médicos estão concentrados na região sudeste, um pouco ali de Minas, mas a grande necessidade do Brasil como um todo é na região norte e nordeste, que ainda faltam profissionais habilitados para fazer as especialidades. Mas sim, de fato, após a residência, aí você está completo, né? E quando você começou a trabalhar, você foi para a área de consultório, você foi fazer plantão em hospitais? Como é que foi o início da sua carreira mesmo como médico? Tá. Bom, do ponto de vista que eu sou anestesista, eu me formei em Campinas e logo entrei em contato aqui com o pessoal de São Carlos, já que a minha vontade era voltar para minha cidade natal, né? Você quase nasceu. Onde eu quase nasci por 1 mês de diferença. E deu tudo certo, porque eles tinham a necessidade de aumentar o quadro de anestesistas aqui. Então eu cheguei basicamente sócio de uma empresa que já estava no mercado há 40 anos. Hoje ela tem 53 anos. Então eu cheguei tudo pronto, né? Consultório, as escalas de trabalho, centro cirúrgico. Então, basicamente, eu não tive que ter nenhum desempenho em montar a minha clínica. Em Porque conquistar a primeira carteira de cliente, que talvez seja mais difícil também. Ali você já entrou num processo que já tinha de andamento, né? Exatamente. E o preço que a gente paga, na verdade, por ser mais novo, você ainda ter um pouco de hierarquia no trabalho, né? Enfim, esse foi o meu pedágio que eu paguei, mas já garantia basicamente toda uma estrutura já bem formada há 40 anos. Então, nada é de graça nessa vida, né? Se você quer um pouco mais de tranquilidade, vai para um lado, mas se você quiser começar do zero e caminhar com as suas próprias pernas, basicamente você vai ter que desenvolver alguma função e conquistar seus clientes. E como é que despertou a vontade de fazer MBA? MBA, vamos lá. Na realidade, eu fiz medicina, né? Porque eu achava que eu gostava na época, e realmente foi uma paixão à primeira vista em medicina, mas eu tenho esse lado da gestão, da matemática, muito aflorada na minha pele, né? Então, a hora que eu terminei a minha faculdade, eu falei para o meu pai, eu quero fazer gestão hospitalar. Aí meu pai falou assim, ó, eu acho que tudo bem, é um sonho que você tem, corre atrás, mas não desperdice 6 anos de faculdade, né? E aí, inclusive, foi faculdade particular, ele e minha mãe bancaram para mim durante todos esses 6 anos. Então ele falou, faça alguma especialidade médica de fato, né? Pode ser qualquer coisa, escolhe A, B ou C, e depois faça a outra residência, que seria uma residência em gestão hospitalar. Então, na ocasião, eu fui para anestesia, é a minha atual profissão e profissão primordial da minha vida. Só que aí eu desanimei em fazer outra residência, né? Que serão mais 2 anos,
eu ainda não trabalhando aqui em São Carlos, teria que ir para São Paulo. E aí eu coloquei o peso na balança. Eu acho que não vale a pena, mas eu não vou deixar de sonhar com gestão. E aí sim, eu vim para cá em São Carlos em 2013. Desculpa, 2013 eu cheguei aqui em São Carlos. E em 2017 eu comecei o MBA na FGV. Então foi, na verdade, uma coisa que ficou latente ali. Eu fui, desabrochou uma hora, falei, agora é a hora da gente desenvolver esse projeto novo. Mas isso tinha a ver com a gestão da empresa que você veio se tornar sócio ou independente disso? Foi independente, mas na minha própria empresa, junto com os meus sócios anestesistas, eu também já começava a me envolver com alguns cargos de liderança ali dentro, né? Então, em algum momento, a gente dava novas ideias, a gente mudava o estatuto para modernizar o nosso grupo, nossa empresa. E em algum momento, eu não lembro qual ano que foi, que eu desempenhei o papel de diretor financeiro da empresa nossa de anestesia. Então foi meio que uma coisa concomitante com a outra, e o próprio MBA, o que me fez? Na verdade, ele abriu a minha cabeça, abriu portas para eu conseguir desempenhar algumas ideias que a gente tem no curso na prática, né? Então, eu acho que foi uma coisa puxando a outra e as coisas foram acontecendo. Eu de fico fato. imaginando a força da cultura organizacional que existe numa empresa de tanto tempo, e aí você chegar jovem, cheio de ideias, querendo implementar. Não é uma situação fácil, né? Existe muita resistência de sempre foi assim e tal. Como que foi você conseguir colocar novas ideias dentro dessa cultura que já existia? Eu acho que o que você comentou foi fundamental, porque acontece e acontece de verdade. Aham. Eu cheguei aqui, eu tinha 27 anos, né? O meu sócio mais velho na época devia ter uns 83. Então tem uma lacuna, um gap de 27 para 83 São enorme. 3 gerações, quase. Exato, meio século de. E como você vem, um menino novo, Querer dar palpite querer dar aqui. palpite, uma coisa que já funciona há 40 anos, né? E sempre deu certo, né? E sempre deu certo daquela forma. Mas o que eu acho? Eu acho que assim, a gente tem que ir conquistando com bons argumentos, né? Obviamente que nas primeiras ideias era sempre um embate, né? Ah, vamos mudar, mas depois que você traz uma coisa bem estruturada, uma apresentação para os sócios, porque cada sócio tem um voto, então eu teria que ter bons argumentos, fazer uma boa apresentação, de fato, e aí sim conquistar os votos para as mudanças que a gente julgava oportuna na época, né? E basicamente é isso, é você pegando uma credibilidade de um argumento muito bom e levando ao conhecimento dos mais velhos que aquilo precisava ser mudado porque o mercado é competitivo, né? Então, se você não rebolar aí, você pode ficar para trás. Então, hoje a gente tem um núcleo no nosso SAISC, né, que é um núcleo até de inovação. Eu já não faço mais parte da gestão do SAISC, mas lá a gente tem uma fatia do faturamento que vai para bancar congressos, cursos, MBAs para os nossos sócios. Porque a gente entende que essa formação, essa educação é importantíssima. Hoje eu não estou lá, mas eu quero que quem esteja na minha base consiga abrir minha cabeça que a gente precisa melhorar. Porque o mercado é isso, né? Muita concorrência e a gente precisa ganhar não por preço, mas por qualidade, né? Então a gente sempre tem isso no nosso DNA de médico e anestesista, que a gente não precisa ganhar por preço, baixa R$ 5. Não é isso. A gente precisa ter qualidade de serviço, porque o paciente é em primeiro lugar, né? Tudo o resto vem depois, mas o paciente sempre tem que estar no foco, isso em qualquer especialidade, né? Eu sempre falo, junto com a Unimed agora, eu sempre falo, o foco é o paciente, porque é ele que vai manter a estrutura toda a vida. E é louco isso, né? Porque a gente pensa em médico, dentista, advogado, né? Ele vai fazer, vai atender as pessoas, ele não precisa ser empreendedor. Só que não, né? Ele precisa ser. Então, assim, a sua linguagem, a forma que você pensa é muito de um empreendedor, né? Acho que por isso que deu tão certo. E você acha que foi isso que chamou a atenção para você chegar a ser convidado a ser presidente da Unimed aqui em São Carlos? Bom, eu sempre tive uma relação, com os meus colegas, né? Tanto médicos, enfim, muito boa, né? E uma relação respeitosa também, né? Então, teoricamente, você unir alguém que está com um pique novo, com ideias novas, mas que não são ideias mirabolantes, e um bom trânsito entre os colegas, né? Isso faz a sua reputação ser olhada ali, ó. Aquele menino ali tem
tem sucesso, não, ele tem uma boa trajetória, né? Então, é um pouquinho de cada coisa. Eu acho que Então, mas como é que aquele menino ali que tem uma boa trajetória vai ser convidado a ser presidente da Unimed se tem tantos médicos mais velhos que também gostariam de ser, assim? Onde você acha que você realmente se destacou? Eu acho que pela própria proatividade em tentar me desenvolver de forma na educação, né? Como eu fui fazer um MBA, eu fiz um MBA antes de qualquer médico ali, porque a Unimed hoje em dia ela oferece MBA aos médicos cooperados, né? De forma gratuita. Então é um projeto de 1 ano e meio, 2 anos. E eu fiz isso antes de Que legal. qualquer possibilidade. Então, as pessoas, ó, se a gente está tentando caminhar a instituição para formar novos gestores, novos líderes, aquele menino já fez. Aham. E desempenhando esse papel dentro do SAISC, ó, aquele menino tem potencial. Então, acho que é um pouco de cada coisa, né? E ser convidado, não é bem ser convidado, a gente forma uma chapa, né? E vai para a Assembleia para ser votado. Então é como se fosse uma concorrência mesmo, Mas né? quando veio o teu nome para assumir aí, para ir para a chapa, em algum momento você falou, "Ah, não é o momento ainda, será? Ou desde o começo, vamos embora, é isso que eu quero, vamos lá." Ó, a minha esposa fala que eu sempre quis isso, né? Mas assim, eu acho que quando veio o convite, deu aquele gelo na barriga, né? Mas as pessoas, acho que elas tinham, as pessoas que eu digo, as pessoas da nossa chapa, né, que foi para a Assembleia, para a votação, elas tinham plena consciência que eu era um cara correto, né? Um cara novo, com pique e respeitado, né? Então, quando chegou o convite, eu simplesmente falei, não vou mexer com isso, porque eu acho que é muita responsabilidade. Mas, por outro lado, a hora que você pensa, reflete, e aí eu falei, não, vamos concorrer e vamos Sabe o seguir que esse que veio na minha projeto. cabeça enquanto você fala? Que você falou que o que chamava a atenção do seu pai é que seu pai fazia diferença na vida das pessoas. E aí, quando você é convidado para ser presidente da Unimed, eu acho que essa frase volta, né? Você poder fazer diferença na vida de tanta gente. Né? Sim, Talvez seja isso que estava na sua consciência, que a tua esposa falou, não, ele queria desde sempre, porque você sempre quis fazer diferença na vida das pessoas. exato. É que assim, eu sempre gostei de estudar coisas novas, né? Então, quando eu fui fazer o MBA, eu já tinha a pretensão de fazer alguma coisa. Eu não sabia o que ainda, né? A gente nunca sabe para que lado a gente vai. Mas eu ainda tenho a pretensão de fazer uma coisa minha, empreender uma coisa minha, mas fora da medicina também. Porque o meu trabalho ele está muito bem, obrigado. A gente está muito estável. Tenho 23 sócios, então eu estava trabalhando inclusive agora cedo. Mas eu acho que depois da Unimed ainda vou querer fazer alguma coisa diferente. Mas sim, ter o DNA Bolívar ali, sair do zero, né? Bater a cabeça um pouquinho. E com certeza, assim, hoje a Unimed ela tem 1.500, 1.400 e poucos funcionários. Ela tem 400 médicos cooperados. Então, a responsabilidade de a gente fazer a gestão de uma grande empresa que gera milhões de faturamento é uma responsabilidade enorme. E se a gente fizer bem feito, sim, a gente está impactando positivamente a vida de algumas pessoas, né? Muitas pessoas. E não só funcionários, os médicos, e fora os empregos indiretos que a Unimed consegue movimentar aqui no nosso município. Mas a parte social, porque a gente tem mais de 110 mil clientes, e eu preciso fazer uma coisa bem feita para que essas pessoas, quando precisarem de um médico, de um hospital, elas sejam bem atendidas, elas entrem doentes, né, e saem saudáveis. Então, é uma responsabilidade enorme e no começo eu perdi um pouco de sono, viu? Eu botava a cabeça e não dormia de jeito nenhum. Eu acho que é normal. Mas imagina essa base de clientes, 110 mil clientes, né, locais daqui. Exatamente. É uma baita responsabilidade, a empresa é muito grande, as operações são muito grandes, então isso cria uma certa angústia no início, mas depois você entende que o negócio ele funciona e a gente tem que só que mudar a trajetória para onde você enxerga que futuramente vai ser melhor essa decisão ou não. Então, mas faz parte de todo o aprendizado também que com certeza eu tive muito e a gente aprende a cada dia que está lá. E há quanto tempo você está como presidente? A gente assumiu em março de 2022, basicamente ali no pós-pandemia, a pandemia ainda estava, né? E nós estamos em agosto, então tem 2 anos e meio praticamente. Então, tem um ciclo aí se encerrando. O nosso cargo
quando a gente é eleito, ele dura 3 anos, mas a gente ainda tem a possibilidade de uma reeleição, né? Poderia ter 2 reeleições. Eu poderia, então, se eu fosse votado, né, ficar por 9 anos como presidente da Unimed São Carlos. Mas eu entendo também que a renovação é importante. Então, eu propus na última assembleia, que a gente reviu, o estatuto em diminuir para 6 anos. Porque eu acho que a empresa não é minha, eu acho que o gás novo, esse gás, faz toda a diferença, mas eu não posso achar que aquilo é meu e dominar esse cargo. É o ditado: um é pouco, dois é bom, três é demais. Exatamente. Então, eu tenho isso na minha cabeça que essa renovação é importante. Eu acho que ficando 3 anos, ok, ficando 6, ok também, mas depois eu preciso dar espaço para outras pessoas assumirem isso. E nesse tempo, quais são os principais aprendizados? Desses 2 anos e pouco, Sim. lidar com pessoas é a parte mais difícil de qualquer gestão, né? Aquilo que eu falo, números, essas coisas, você consegue ter uma ação administrativa, você pega um risco e tenta diminuir o risco, mitigar esse risco, mas o grande aprendizado é lidar com pessoas, né? A gestão de pessoas é um grande desafio em qualquer empresa e como a gente é muito grande, 1.400, é muito difícil, mas a gente tem a ideia tem que começar lá de cima, da alta cúpula, que a gente brinca, né? E descendo para a parte hierárquica do nosso organograma e mostrando que a gente precisa ter boas relações, porque, além de tudo, a gente precisa mostrar que a gente é feliz trabalhando dentro de um hospital, dentro das clínicas, né? Porque quando o paciente ele chega para nós, ele está muito fragilizado. Então, eu não posso ter embates da própria equipe transparecendo isso para os nossos pacientes, né? Então, a gestão de pessoas é uma coisa que me deu muito desafio e ainda assim, eu acho que foi o meu grande aprendizado. E foi quando eu consegui ter mais liberdade para a gente conduzir os times, né, as equipes, os líderes, para uma coisa que a gente acreditava em fazer. E esse aprendizado foi na prática, no dia a dia? Você buscou conhecimento? Como é que foi? Na realidade, ainda eu comecei um segundo MBA, que eu não falei para vocês, mas eu tive que abortar, porque esse segundo MBA, na verdade, ele não tive tempo de, né? Porque quando eu assumi a presidência, eu estava fazendo MBA, e aí ele me consome tanto tempo que aí eu tive que voltar um passinho atrás, deixar ele em stand-by e depois eu concluo ele. Mas sim, mas a gente ainda faz alguns cursos, né? O próprio sistema Unimed, que é um sistema nacional, ele tem diversos cursos que ele estimula que os presidentes ou os diretores façam. E um deles foi de gestão de pessoas, né? Então, de certa forma, são cursos online, às vezes tem algumas condições que a gente vai a São Paulo fazer algumas dinâmicas, mas a prática me ajudou mais do que propriamente o curso, né? O próprio MBA é um pouco disso, né? Para a gente que é médico, a gente não entende nada de administração, o MBA ele abre as portas, ele dá uma ideia para você, mas não é aquela coisa assim, ó, você está pronto para o mercado. Não, longe disso, né? Ele é simplesmente a ferramenta que fala, ó, aprofunda mais esse ou aquele item para você conseguir desempenhar um papel cada vez melhor. A base você tem, agora vai bater a cabeça para descobrir o segundo passo, né? Exatamente. A gente nunca sabe nada de nada, né? Nem da medicina a gente tem o conhecimento total, porque o conhecimento é muito amplo. Mas a base está bem consolidada, às vezes a gente tem que reestudar alguns pontos, e muda muito, né? Hoje, assim, coisas que há 10 anos se fazia, hoje já não se faz mais, né? O mundo é muito dinâmico, mas a gente sempre tem que estar estudando, de fato, porque cada dia vem um novo desafio aí pra gente. Eu também fiz uma graduação e depois fiz MBA, né? A impressão que eu tenho é que a graduação abre a porta e te coloca dentro da sala. O MBA pega você de dentro da sala, abre todas as portas e todas as janelas, fala para você, funciona assim, agora vai. Agora solta no mercado, solta no mundão aí e vai embora. Que abre a sua cabeça, né? Imagino você assim com aquele conhecimento ali super especializado da saúde, de repente ir para o mundo corporativo, gestão. É totalmente diferente, né? Eu encontrei inclusive agora um médico colega nosso aí, cirurgião. Ele tem feito nossa terceira turma de MBA da Unimed, né? E ele falou, nunca tinha pensado nisso, mas me mostrou algumas ideias diferentes. Então, assim, ele, que nunca gostou disso, mas que ele teve a oportunidade de fazer esse MBA em saúde, né? Que a Unimed banca para ele, e teoricamente ele já
começou a virar a chavinha dele ali também. Então, muito legal isso, né? Eu acho que nem que ele não vá fazer nada de diferente, eu acho que ele abre um pouco a cabeça, abre o conhecimento, e com certeza ele tem um consultório. E alguma coisa ele vai levar desse MBA para dentro da clínica dele, A gente né? leva até para nossa casa, às vezes, para a vida pessoal, né? São tantos aprendizados. Essa Exato. empresa que você comentou tem 23 sócios. Exato. A atuação dela é São Carlos? Só São Carlos, isso. A empresa que é o Saísc, né? São Aham. 23 sócios. Então a gente só atua na anestesia aqui em São Carlos. Já tivemos oportunidade de expandir, inclusive um contato de um amigo meu lá para Bauru, mas a gente não quis ampliar antes de consolidar bem um modelo aqui. E como a gente não gosta de empregar pessoas, nós somos uma sociedade, então a gente teria que ficar viajando ou criar um subestabelecimento lá em Bauru. A gente falou, não estamos preparados para esse passo além, então a gente só fica aqui em São Carlos mesmo. Quando a gente fala dessa empresa, ela cresceu muito em número de sócios nos últimos anos, né? Significa que o mercado da anestesia está aquecido? Sim, a anestesia ela cresceu demais nos últimos anos. A gente, quando eu entrei, acho que era por volta de 13 a 14, hoje nós somos 23. E todo ano a gente abre novas vagas para novos futuros sócios, né? Mas a gente, população, está precisando cada vez mais de cirurgia? O que se atribui? Sim, eu acho que a parte da cirurgia estética, ela aumentou demais, né, nos últimos anos. E o pós-pandemia, na pandemia veio muito isso, operaram demais a parte estética, né? Mas as questões de desenvolvimento de processos e cirurgias menos invasivas tornaram os tratamentos melhores, né? Então, basicamente, hoje, vou usar um exemplo banal aqui, uma videocolecistectomia. O que que é? Tirar a vesícula quando tem alguma pedrinha lá. Então, basicamente, antes era um corte daqui a aqui, super mórbido, né? Doía para burro, assim, o paciente ficava ruim. Hoje, se você internar às 7 horas da manhã, for tudo bem com a sua cirurgia, à noite você está em casa, né? Então, isso por conta do quê? Que hoje não se faz mais aberto, se faz por videocirurgia. Então, essas. Que é aquelas entradinhas, cortes pequenos que entram com 3 ou 4 furinhos que entram as pinças. Então, esses procedimentos menos invasivos tornaram a recuperação muito melhor. Então, as pessoas tendo mais acesso também e ampliaram o espectro de cirurgias. Outro exemplo muito simples é assim, pedra no rim. Antigamente, a única condição era pedrinha, fica naquela maquininha que ficava batendo aqui do lado, né? Super incômodo. Hoje tem uma pedra que está obstruindo o ureter, eles vão com um flexível, que é um laserzinho, tira a pedrinha e depois você está livre dessa pedra, né? Óbvio que tem indicação, pedras maiores, pedras menores, mas basicamente resolve de uma vez por todas. Então a medicina evoluindo, ela tornou esses procedimentos melhores, mais seguros, e aí sim, o mercado de anestesia aumentou demais. E a anestesia depende muito de hospital, né? Então, de salas cirúrgicas. Antigamente só tinha basicamente a Santa Casa de hospital aqui na cidade. Tinha o hospital da Unimed, mas era fraco o movimento cirúrgico. E depois também tinha o hospital escola que nem cirurgia tinha, né? Então, teoricamente, o número de salas de cirurgia aumentaram muito, né? A Unimed mesmo reformou a antiga casa de saúde. Então, hoje a gente conta com maiores salas cirúrgicas e necessidade de mais anestesistas. E qual que é o principal desafio de um anestesista no centro cirúrgico ali? No centro cirúrgico, eu acho que, não sei se é um desafio, mas eu acho que o que ele precisa? Ele precisa entender a fragilidade da paciente que está ali naquele momento, iniciando uma cirurgia, né? O desafio, assim, eu sempre digo que a anestesia hoje ela está muito segura, né? Basicamente, ela tem drogas melhores, monitores melhores. Então, hoje a gente tem a parte hemodinâmica, os sinais vitais do paciente muito na nossa mão, né? A gente tem, eu sempre falo que eu passo zero estresse no meu dia a dia da anestesia, exceto as questões de urgência, emergência, enfim. Mas basicamente, eu acho que o desafio é você entender que aquele paciente ali, ele está num momento frágil, ele precisa simplesmente, às vezes, de uma mão, um aperto de mão, ó, vai dar tudo certo. Você olhar no olho do paciente e passar essa confiança, né? Porque para a gente é nosso dia a dia. A gente conta piadinha, né? Mas o paciente que está ali, ele não quer escutar a piadinha de ninguém. Ele quer simplesmente ser bem tratado e ser conduzido de forma, ó, calma, tranquila, dormir
o cirurgião faz a cirurgia, a gente desperta esse paciente. Então, eu sempre falo que essa questão é o que faz o diferencial na E é anestesia. tão real isso, porque o Lucilipe vai fazer 15 anos agora em dezembro. Eu lembro do olho do meu anestesista, você acredita? Porque eu tava de 37 semanas, foi bem estranho o parto do Lucilipe, que tava super longe ainda, e o Dr. Maria Henrique me ligou. Tá tudo bem com você? Eu falei, tô ótima, tô com uma cãibra, mas tá tudo bem. E era um sábado, eu tinha feito compras com a minha mãe, aí ele falava assim, cãibra? Cãibra onde? Eu falava, na virilha. De tempo em tempo eu sinto uma cãibra, mas tô comendo banana, vai passar. Ele, você vai já pra maternidade, imagina. Fui pra maternidade de chinelo, 5 da tarde. Quando eu cheguei lá, já era trabalho do Lucilipe nascer, tava com problema, tinha que correr pro centro cirúrgico. E aí o anestesista que eu tinha passado não acharam, a pediatra não acharam, foi todo mundo que tava de plantão. Aí eu lembro que eu entrei nesse desespero, né, que você teve agora a sensibilidade de falar sobre isso. E aí quando eu deitei na maca, veio esse anestesista, eu só lembro dele ter um olho muito claro. E ele falava, você tá bem? Eu falava, tô, mas não era pra nascer agora, né? Dele, você tá em jejum? Eu falei, moço, eu comi umas 12 bananas, porque eu tô com cãibra desde cedo. Ele, ó, você deve vomitar, tô aqui do seu lado. E ele me deu a mão, ele falou, tô com você pra você precisar. Não vomitei, deu tudo certo, mas eu lembro dele segurar na minha mão e desse olhar que você tá falando. E faz 15 anos. E o parto cesárea, né, ele é ainda mais delicado, porque o paciente fica acordado durante todo o tempo, né? Então é diferente de outras anestesias que o paciente ele está acordado ali naquele momento de 5 minutinhos antes de a gente fazer a indução anestésica. O parto cesárea não. O começo ao final ela tá ali. E ela tá falando, ó, eu tô sentindo isso, eu tô nauseada. Então você tem que ter. E ela se emociona na hora que o bebê nasce. É batata. O coração dispara, assim, ó. Na maioria das mães de primeira viagem, principalmente, o coração se tá com 70, 80 de frequência. Ele vai para 100, 110. Então com a emoção do filho, o marido ali do lado. Então realmente é um momento especial. A gente tem que ter todo o cuidado. E algumas pessoas chegam a óbito por motivo anestésico. Basicamente, eu sempre falo assim, ó, qualquer procedimento cirúrgico anestésico, ele tem o risco, né? Tem o risco de morte? Existe esse risco de morte. Obviamente, pessoas jovens, cirurgia simples, sem nenhuma comorbidade, esse risco é muito baixo, né? Muito baixo mesmo. Agora, se a gente tem um idoso de 85 anos, vai fazer um tumor cerebral, teoricamente, ele vai passar para uma cirurgia delicada, ele vai fazer o pós-operatório em UTI, né? Então, sim, são condições muito distintas, né? A grande maioria dos procedimentos, existe um risco é bem baixo, né? A gente sempre alerta que não existe risco zero, porque só Deus para falar que o risco é zero, né? Mas para a gente sempre fala que é um risco bem pequeno. Agora, em cirurgias mais complexas, cirurgias que têm potencial de sangramento, cirurgias abdominais grandes, cirurgias em pacientes com comorbidades, ou seja, doenças descontroladas, esse risco aumenta. Mas basicamente não é um risco anestésico puramente, é um risco meio combinado do que vai ser feito do ponto de vista cirúrgico e do que vai ser proposto de anestesia. Se a gente pega um senhor de 90 anos que tem um tumorzinho aqui no nariz, a gente faz uma sedação, o cirurgião faz, pronto. Agora, se pega esse mesmo senhor de 90 anos e tem um tumor abdominal, a morbidade do processo é bem mais complexa. Mas a gente sempre pede para os nossos pacientes passarem em consulta pré-anestésica para a gente alertar que existe esse risco e colocar na balança se vale a pena ou não. Muitas vezes, se for câncer, não tem muito o que pensar, né? Então a gente acaba comprando esse risco. Mas o risco é controlado. Senão eu não conseguiria ficar com os cabelos pretos ainda, já tá tudo mais branquinho já. Você falou no começo que ele não tem muito estresse com anestesia, né? Já pensou, né? Como é que seria isso? Eu não tenho, na verdade, estresse, porque é nosso dia a dia, a gente está bem preparado, a gente tem uma boa equipe que nos auxilia, as medicações cada vez melhores, os monitores cada vez melhores, né? Antigamente, eu sou muito novo para dizer isso, mas se a gente colocasse um anestesista aqui da época que eu entrei, de 80 e poucos anos, ele fazia uma anestesia olhando assim, ó, se tá bem rosinha a ponta do dedo, né? Não tinha monitor, não tinha nada, então era às escuras, Hoje né? vocês têm bem mais segurança. Hoje em dia a gente tem muito mais monitor, muito mais segurança. Passar o desafio? A gente vai te passar um desafio que é escolher 3 peças dessa de quebra-cabeça que estão sobre a mesa, com 3 palavras que façam mais sentido na tua história até aqui de sucesso. Enquanto isso, a gente vai dar uns recadinhos e já volta para ver as peças que você escolheu. Tá ótimo. A única secadora 2 em 1 do mercado está de volta.
A secadora da Latina Eletrodomésticos está disponível nas voltagens 110 e 220. Tem 4 programas de secagem e acomoda até 10 cabides, além de uma câmara de secagem em nylon. E ela é 2 em 1 porque ela é secadora de roupas e também pode ser usada como aquecedor de ambientes. Basta você tirar da parede e levar para o ambiente que você quiser aquecer. Você dispensa a câmara de secagem e usa a sua secadora como aquecedor. Além disso, gente, é uma secadora que cabe até 10 quilos de roupa, pode até secar sapatos, ocupa pouquíssimo espaço, é super prática e versátil, ideal para casas e até para apartamentos. Roupa seca e ambiente super agradável são alguns dos benefícios desse produto que você já sabe. Foi feito para durar e é certificado. Afinal, a Latina Eletrodomésticos tem esse compromisso com você. Latina, seu momento, nosso eletro. E quando se trata no mercado de sempre estar com inovação, renovando o conhecimento da empresa, atendendo um cliente da forma que o cliente deseja, a Casa Ferro Acabamentos é especialista. Há mais de 8 décadas no mercado, sempre buscando essa renovação no que é necessário no mercado de reformas e construção, para oferecer para os seus clientes o que há de melhor em preço e qualidade. Por esse mesmo motivo, ela renova sua marca e reafirma o seu compromisso com experiência, com a inovação e o atendimento personalizado, além da parceria de grandes marcas, que são os pilares que fazem a Casa Ferro Acabamentos se destacar no mercado. A cada tempo, a cada conquista, a Casa Ferro está sempre renovada para atender a sua casa. Casa Ferro Acabamentos. Há décadas, a sua casa encontra lugar aqui. Lojas em São Carlos, Matão e 2 Córregos. Você, pai e mãe, gosta de contar histórias, ouvir música e brincar com seu filho? Essa diversão também é um aprendizado para ele. Atividades como essas são essenciais no processo de alfabetização na educação infantil. E ao contar histórias, eles aprendem e se divertem. Já nas músicas auxiliam para introduzir novas palavras na rotina da criança. E as brincadeiras, por meio de jogos pedagógicos, estimulam o aprendizado, aumentando o interesse da criança. As brincadeiras tradicionais usando elementos nos desenhos e as letras para montagem também são ótimos estímulos. A tecnologia, como os apps e os sites de atividades educativas também são bons aliados. A escola e a família devem ser parceiros nesse processo de construção da alfabetização e de todo o aprendizado. Em São Carlos e Araraquara, o seu melhor parceiro é o Colégio Sapiens, há mais de 30 anos no mercado, contribuindo para o desenvolvimento de muitas crianças, desde o ensino infantil até o pré-vestibular. Entre em contato com o Sapiens para saber mais informações. Conseguiu escolher as 3 peças? Um desafio grande, porque tiveram várias aqui que eu poderia colocar numa sacola e levar tudo para casa ali. Mas eu escolhi sim. A gente vai pedir para você mostrar primeiro para a câmera e explicar o porquê. Bom, gestão estratégica é basicamente porque na liderança de presidente da Unimed São Carlos, a gente obviamente tem toda a diretoria, tem um conselho de administração, mas a gente precisa pensar em sair um pouco da operação e ter exatamente essa visão estratégica do negócio, né? Obviamente a gente quer fazer com a nossa própria mão ali, né? Ajudar a ir atrás, mas a gente tem que confiar e desenvolver os nossos representantes, que são os nossos gestores. Saber delegar. Exatamente. Então, isso eu tenho muito na minha cabeça. Os meus gestores diretos, eles sabem disso, que a gente gosta que eles assumam a responsabilidade deles, e nada melhor do que eles, porque eu enxergo o todo. E ele, como especialista e técnico, ele tem que ter essa liderança da equipe dele também, e a gente ficar na estratégia e ele desenvolver o papel mais técnico de fato. Perfeito. E a segunda peça? A segunda peça vai muito no que a gente comentou aqui muito na entrevista, né? Que é o estudo. O estudo, a gente nunca pode parar de estudar. Basicamente, o desenvolvimento de pessoas, ele sempre está relacionado à educação. Eu acho que o país inteiro está relacionado com essa educação, né? E tanto do ponto de vista de diretores, gestores, né? Quanto dos nossos gerentes, de fato, a gente sempre tem que promover o estudo, né? Então, eu tenho isso na minha cabeça, a gente coloca até
no orçamento anual da Unimed que tem que ter um pouco de verba para a gente conseguir bancar e desenvolver essas pessoas cada vez melhores, porque eles se sentem parte do projeto como um todo e nada é como se fosse um reconhecimento não em dinheiro, né? Mas em reconhecimento que, ó, a empresa está dedicando o tempo e investimento na minha pessoa. Eu E acho quando a gente fala no importante. Dr. Bolívar mesmo, como é que você se atualiza nos assuntos da anestesia? Bom, na anestesia a gente tem congressos, basicamente, congressos nacionais, né? Congressos estaduais, né? Então, basicamente, a gente tem essa possibilidade de uma vez ao ano ir. E a nossa empresa também ela tem um braço que é o braço da educação. Então, nos próximos 2 meses a gente vai ter 2 encontros para um tema específico, são bloqueios anestésicos, que são basicamente são alguns bloqueios que a gente faz com ultrassom no pós-cirúrgico e eles melhoram muito a dor aguda, aquela dor do pós-cirúrgico nos pacientes. Então, a nossa empresa ela estimula isso também, Legal. né? Então, basicamente, Você eu não tem faço para onde parte. fugir, então, né? Porque na Unimed incentiva isso, na empresa incentiva Não isso. tem para onde correr. Aí você tá onde você queria, então. Exatamente. E a E terceira? a nossa terceira é a tecnologia, né? A tecnologia, por que que eu escolhi? Porque na medicina a tecnologia ela vem muito relacionada a custos muito altos, né? Então ela é um grande gargalo, né? Então novas terapias na medicina, na anestesia nem tanto, porque a anestesia ela tem alguns monitores, mas são monitores que o sistema de saúde ele consegue implementar. Mas na medicina como um todo, a tecnologia é um grande gargalo, porque depende muito de estudos, de laboratórios, de indústrias farmacológicas, farmacêuticas, e irá melhorar a nossa qualidade de vida e nossa saúde, só que ela hoje em dia tem um custo muito alto. Então a gente precisa desenvolver possibilidade de ciência dentro do nosso país, não só importar essa ciência, né? Esses estudos, esse desenvolvimento de novas medicações e de novas tecnologias como um todo. E hoje as pessoas estão muito conectadas, então a gente precisa caminhar para a tecnologia para conseguir pegar essa população que já nasceu quase com o celular na mão, né? Não que isso seja muito bom, né, do ponto de vista educacional das crianças e adolescentes, mas é o mundo, ele está aí, a gente precisa pensar nisso também. E a tecnologia aplicada aos consultórios, porque hoje a gente tem os chatbots lá que funcionam no WhatsApp, que as pessoas fazem agendamento de exames na Unimed, de consultas médicas. Então, também eu acho que é a classe, né, se aproximar e se apropriar cada vez mais desses recursos também para o atendimento do Sim, paciente. coisas mais simples, né? Não tão muito mirabólicas. E eu também tenho lá tentado desenvolver. A gente criar uma parte de um benefício para os nossos cooperados que os que utilizam a plataforma digital, eles entram na parte do laboratório também, abre a agenda externa, online. Então, a gente está com um projeto para ser aprovado no Conselho de Administração também, para que esses cooperados que aderirem a esse projeto, eles tenham alguns outros benefícios. Então, a gente está Legal. atento a isso também, mas a gente tem gerações e gerações também na Unimed, né? Desde os mais novos aos mais velhos. E então, a gente tem isso como meta para cumprir também. Porque, me corrija se eu estiver errada, doutor, mas hoje você vai fazer um exame no laboratório da Unimed, você vai no seu médico, ele acessa pelo login e senha dele o seu exame, né? Você não precisa nem levar em mão. Isso, perfeito. Desde que você autorize, né? A gente tem uma lei geral de proteção de dados que você tem que autorizar que a Unimed disponibiliza os seus dados sensíveis, né? Os dados dos seus exames, para aquele médico acesse. Mas uma vez que você fez o aceite no aplicativo, aí sim a gente consegue entrar em toda a base de dados da Unimed e consultar esses exames, né? E isso gera economia. Se você já fez um hemograma e não tem necessidade de fazer outro, então o médico ele já olha, ó, seu hemograma tá legal, não precisa repetir, porque isso é recurso, né? Recurso que seria rasgado, jogado fora, sem a real necessidade. E aí a gente consegue realocar esse recurso para uma outra pessoa que necessite mais. Daqui 20, 30 anos, quando olharem para trás e falar, teve um presidente lá da Unimed chamado Dr. Bolívar, como é que você quer que a sua gestão seja lembrada? Foi uma época de? Ah, uma época de harmonia, eu acho, né? Eu tenho isso, eu sei, assim, eu sei, né? É muito forte, né? Eu Eu acredito. procuro escutar muitas pessoas, né?
Então, esse saber escutar, saber olhar a outra pessoa, saber que aquela reclamação faz sentido ou não. Então, isso eu tenho muito, assim, sabe? Eu não abro portas, eu não fecho portas para ninguém. Eu escuto todo mundo, a gente discute e vê uma saída em conjunto, né? Obviamente que a gente não consegue agradar 100%, porque alguns pedidos não tem como, né? Faz parte de uma determinada regra, eu tenho que seguir aquela regra. Mas, basicamente, de uma gestão que soube ouvir os médicos cooperados, que nada mais são os donos da empresa também. E como equilibrar essa rotina? A Eu quero que você rotina, passe uma calma pra gente, né? Nem parece que a vida dele é tão corrida, cheia de responsabilidades. Tudo bem. O que que é? Atividade física, alimentação? Tem uma receita pra essa calma? eu acho que assim, eu sempre fui calmo, né? Dificilmente eu vou perder a estribeira, assim, ficar nervoso. Então é uma coisa minha mesmo. Mas basicamente é uma rotina bem pesada, a gente fica bastante cansado, porque eu faço anestesia. Eu fiz questão de não largar nenhum plantão meu, por conta da Unimed, porque eu acho que eu tenho que estar lá na ponta para ver o que está acontecendo também, né? Essa coisa do gestor que só fica na sala fechado, computador, eu não acho. Eu acho que eu tenho que ter essa a ideia. E basicamente é isso, a gente ter os amigos perto, né? Igual eu falei que é uma das minhas paixões, ter os amigos perto fazer esporte, né? Apesar de que um pouco menos que eu machuquei o joelho, mas a gente vai ter a corrida da Unimed, eu vou estar presente no próximo fim de semana. E esporte, lazer, família, viagem, isso tudo dá deixa tudo mais claro e mais tranquilo para mim. A gente só tem a agradecer, né? Já acabou o nosso tempo, mas obrigada pela entrevista, pelo conhecimento, pela calma que você transmite, né? Por toda essa vontade de querer aprender mais com você. Imagina, obrigado vocês, né? Eu gostei muito desse convite. Eu tô calmo, mas nem tanto aqui, né? O Não pessoal, o pareceu, pessoal, não. o pessoal do marketing lá fala, ó lá, ele se sai bem nas entrevistas, mas eu não, teoricamente, eu fico nervoso também. Mas foi um prazer estar com vocês e eu estou à disposição para novos convites. Muito obrigada. E a gente agradece você também, que está sempre aí acompanhando a gente. Sabe que toda quinta, às 20h30, tem episódio inédito. Então, não esquece de seguir a gente lá no YouTube e também no Spotify. @Quebra-Cabeça de Sucesso. Os melhores momentos estão sempre no Instagram. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.